Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, hoje dando início ao capítulo 11 e assim dando continuidade nos nossos sermões expositivos no livro de 1 Coríntios que temos feito aos domingos. Então hoje, 1 Coríntios, capítulo 11, já estudamos do capítulo 1 até o capítulo 10, um livro muito atual para a igreja, um livro que a sua atualidade e a proclamação também deve ser urgente para a igreja, né? E hoje damos início ao capítulo 11, que vai tratar de um assunto até o capítulo 14. Então convido você no Novo Testamento a abrir aí 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje vamos fazer do mesmo modo que fizemos no capítulo 10, dividindo o capítulo 11 em duas partes, tá bom? Então hoje, para a gente não ficar tão longo, a gente vai do versículo 1 até o versículo 16. E a segunda parte vai ficar para de hoje a 15, porque de hoje a 8 quem prega é nossa irmã Natália, de hoje a 15 é culto de ceia, e vai cair justamente na segunda parte aqui do capítulo 11, que é do 17 até o 31, o assunto sobre a ceia. Então acredito que vai ser muito bom para a gente aprender sobre o assunto da ceia, e quando terminar de aprender a gente já vai estar ceando. Então vai ser uma bênção. De hoje a 15, se Deus nos permitir, estaremos dando continuidade nesse capítulo 11 com a segunda parte, sendo a segunda parte o assunto da Santa Ceia. Amém? E hoje vamos para a primeira parte de 1 Coríntios, lembrando que do capítulo 1 até o capítulo 14, o tema central é a postura da igreja, né? Então, a postura da igreja no culto, tá certo? A postura da igreja no culto. Vamos ver hoje no capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 2, porque o versículo 1, ele foi lido juntamente como parte do capítulo 10, se você lembra, tá bom? Então vamos a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória?
pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, que a tua graça, Senhor, mais uma vez seja conosco, a tua misericórdia, o teu perdão, como já pedimos nessa noite. Já te louvamos, já te adoramos, já, Senhor, viemos a este lugar e te pedimos, já oramos em que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, o Senhor nos perdoe, o Senhor nos direcione. Senhor, teu Santo Espírito fale conosco. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Me usa como instrumento em tuas mãos. A palavra seja a palavra do Senhor. Senhor, que me alcança e que alcança também aqueles que estão aqui na igreja e aqueles também que estão assistindo em casa, Senhor, e que, quem sabe, irão assistir depois também. Faz conforme a tua vontade. Te oramos, já te pedimos no nome de Jesus. Amém. Tem algum homem aí com cabelo comprido? Não, né? Tem alguma mulher aí que esqueceu de trazer o véu? Brincadeira, irmãos. Vamos dar início aqui à exposição. Meus amados, o tema é a postura da igreja no culto. 1 Coríntios, capítulo 11, do 1 até o 34, trazendo agora, amados, a introdução da primeira parte, que lemos do versículo 2 ao 16. E eu quero dizer aos irmãos, como introdução, que o mundanismo, né, já vem estudando desde o capítulo 1, e observa-se que o mundanismo da igreja, ela acabou afetando o culto. E como o mundanismo acaba afetando o culto, isso também vai refletir na nossa adoração. Se o mundanismo entrar na igreja, vai afetar o culto. E isso também vai refletir no tipo também da nossa adoração. E 3 problemas principais surgiram aqui na igreja de Coríntios em relação ao culto. Primeiro problema foi a posição da mulher. Qual seria a posição da mulher? A mulher deve ter espaço ou não? A mulher deve usar o véu ou não? Então surge aqui um problema na questão da posição da mulher no culto. O segundo problema que surge aqui a esta igreja é a maneira como a ceia do Senhor estava sendo celebrada. E nesses 2 problemas é estudado no capítulo 11. Do capítulo 12 até o capítulo 14, vamos estudar sobre o outro problema, que era o uso correto dos dons espirituais. E como disse Augusto Nicodemos, do capítulo 11 até o capítulo 14, temos essa questão para tratar, e o assunto não é tão fácil. Então, que Deus nos ajude. Mas esse capítulo, ele começa, se você observar no versículo 2, ele começa com um elogio de Paulo a esta igreja. Versículo 2 diz o seguinte: de fato, eu vos louvo. Veja que Paulo está iniciando com um elogio. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições. Grave bem essa palavra aqui, as tradições. Paulo está dizendo que aquela igreja estava observando, estava guardando as tradições. E talvez você comece a levantar um pouquinho sua orelha e comece a pensar: opa, que negócio é esse de tradição, né? Então, Paulo está dizendo, inicia elogiando: eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Então, meus amados, Paulo inicia com um elogio, e nesse elogio Paulo fala sobre tradições. E o que seriam essas tradições? Essas tradições, no próprio final do versículo, ele diz que ele recebeu e que ele também entregou. E sabemos que o que ele recebeu de Cristo. Ele está dizendo sobre isso.
que aquilo que ele recebeu de Cristo, como vai dizer no texto da Santa Ceia, lá no versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele está falando sobre tradições que recebeu de Cristo, ensinos que recebeu de Cristo, ensinos que passou para a igreja e que está elogiando a igreja porque a igreja estava num dado momento guardando estes ensinos. Então esses ensinos, essas tradições eram ensinamentos orais, e esses ensinamentos orais eram o conteúdo da pregação de Paulo passada para esta igreja. E ele estava guardando, e essa igreja estava guardando esse conteúdo. Paulo deu à igreja o que recebeu de Cristo, né? Assim como lemos no versículo 23. A tradição aqui, portanto, meus irmãos, era o ensino oral de Paulo. E o evangelho que Paulo recebeu de Deus, ele o transmitiu à igreja, e esta, que é a igreja, está guardando e observando. E o que, assim também como ele passou para o seu filho na fé, o seu filho Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele disse a Timóteo: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, veja que Paulo está falando de tradições, mas não é aquelas tradições que às vezes costumamos alguém dizer: ah não, eu recebi essa tradição do meu pai, eu recebi esse ensinamento do meu pai, eu nasci assim, vou continuar assim, vou morrer nessa tradição. E não é esse tipo de tradição que Paulo está falando aqui. A tradição que Paulo está falando aqui é o Evangelho, é a tradição, é a pregação oral que ele está ensinando, que ele ensinou a Timóteo, que ele pediu que Timóteo ensinasse a outros e que os outros ensinassem também. E ele diz que isso ele recebeu de Cristo. Ele está dando aquilo que recebeu de Cristo, do próprio Senhor. E hoje, meus amados, o ensino para a igreja, ele deve estar fundamentado não no ensino oral. Naquele tempo, sim, Paulo estava ensinando de modo oral, e não era outra coisa, era o Evangelho, e tinha recebido de Cristo. E hoje, o ensino não deve ser de modo oral, mas o ensino deve ser pela palavra escrita. Hoje temos a palavra de Deus revelada. Aqui está a palavra que deve ser ensinada. Aqui está a palavra que deve ser proclamada, que deve ser entregue a vocês, para que vocês também entreguem e ensinem também a outros. Aqui está a palavra escrita, essa que talvez esteja no seu colo, a Bíblia Sagrada. Então nós temos a palavra de Deus hoje completa. Porém, ainda hoje muitas pessoas confundem a tradição com o tradicionalismo. A tradição, Hernandes Lopes, ele vai dizer que a melhor explicação para isso, ele vai dizer que a tradição é a fé viva das pessoas que já morreram, ou seja, a tradição que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é a tradição que é o ensino que veio de Cristo. Né? Então, Hernandes Lopes diz que a explicação melhor para isso que ele encontrou é que a tradição que está aqui falando nesse contexto é a fé viva das pessoas que já morreram. A fé viva, mesmo se aquelas pessoas morreram. E a fé viva é a fé que receberam de Cristo, os ensinamentos oral. E Hernandes Lopes vai dizer: e o tradicionalismo, que é isso que você não deve abraçar e não deve continuar nele, é o tradicionalismo. E Hernandes Lopes diz que é a fé morta das pessoas que ainda estão vivas. Olha que interessante, né? Ah não, eu aprendi isso, eu continuo aprendendo, mas é das Escrituras que você aprendeu? Se não for, substitua o que você aprendeu pelo novo ensino da palavra de Deus. Amém? Então, neste capítulo,
Paulo vai cuidar de 3 problemas em relação ao culto. E como eu disse aos irmãos, o primeiro problema é a posição da mulher. O segundo problema, ainda no capítulo 11, é a maneira que estava celebrando a ceia do Senhor. E do capítulo 12 ao 14 é os dons, o assunto acerca dos dons espirituais. Mas hoje vamos ficar na primeira parte do capítulo 11, que é o comportamento das mulheres no culto. Embora vá falar muito sobre mulheres, vai falar também sobre homem, mas ele quer nos trazer ensinamentos profundos que fala todos os nossos corações que estamos aqui. Então, irmãos, o comportamento das mulheres no culto. E agora eu quero ler com você do versículo 3. Já dissemos que o versículo 2, Paulo inicia com louvor, louvando e falando que passou para eles as tradições. E aquela tradição é tradição que não é tradicionalismo, é tradição que o próprio Cristo passou para ele. Esta que hoje está revelada para nós nas Escrituras, não está em outro lugar, não está em ensino oral, de que alguém recebeu uma coisa nova, ou de que alguém cavou não sei aonde e achou um livro novo. Não, está aqui, está fechado, está completo. É a palavra de Deus, é ela que temos hoje. É nela que devemos confiar, é ela que é suficiente para nós, é ela que pode resolver o meu problema e o seu problema, principalmente do nosso coração. Então, irmãos, o comportamento das mulheres no culto. E para discernirmos o ensino de Paulo sobre a questão do véu, e aqui no museu temos uma igreja que conhecemos como a Igreja do Véu. Quem não sabe como Igreja do Véu, o nome é a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Até eu estava falando domingo passado para os... Não, terça-feira eu falei aqui para quem estava presente no culto de oração, que a nossa igreja está comemorando, inclusive teve um culto ontem no Recife, 170 anos de congregacionalismo no Brasil, e conseguiram juntar quase 5.000 pessoas, caravanas de várias igrejas de Campina Grande, igrejas de João Pessoa. Eu que estou no grupo da Igreja do Bessa, eu vi eles lá organizando, alugando um ônibus, cada um pagando uma taxa para chegar nesse culto no Recife. Eu que estou no grupo da Distrital, que é o grupo dos pastores dessa região de Campina Grande, estava todo mundo ali organizando. Então saiu ônibus de vários lugares aqui, de várias regiões que tem igreja congregacional, se juntaram no Recife. Eu postei o link do culto lá no grupo do WhatsApp, onde foi celebrado o culto em ação de graça ao Senhor pelos 170 anos do congregacionalismo no Brasil. E uma das coisas que durante as divulgações, pedindo que as igrejas divulgassem, fizessem caravanas, é porque poucas pessoas conhecem nossa história. Poucas pessoas conhecem nossa história. E a nossa história é muito rica. Nossa história é muito rica, e graças a Deus tivemos homens de fé, homens piedosos, homens movidos pelo Espírito Santo, que, quem sabe, foram instrumentos até para hoje estarmos aqui. Né? Hoje, em março do ano que vem, comemorarmos 11 anos dessa congregação. Né? No Citagudo, em novembro, se eu não me engano, vamos comemorar 7 anos. Isso faz tudo parte do congregacionalismo, que já foi comemorado agora, 20 de agosto, de 170 anos. E uma das coisas que foi falada é que às vezes quando eu falo, eu sou da igreja congregacional, algumas pessoas, na maioria das vezes, perguntam logo, é a do véu? Porque o nome parece um pouco parecido. Outras pessoas às vezes até perguntam, é a Congregação Cristã do Brasil? Não, não é. Tá certo? A Congregação Cristã do Brasil é a igreja que fala do véu, que vamos entrar no assunto hoje. E vocês vão ficar sabendo se deve ou não usar o véu. Talvez vão ficar sabendo também por que eles estão usando. E se eles estão certos ou se estão errados. E quem vai dizer é a Escritura. Mas nós fazendo parte da igreja congregacional do Brasil. E graças a Deus pelos 170 anos. E graças a Deus porque o Senhor é o dono da igreja. Não estamos dizendo que somos a única igreja.
temos igrejas irmãs, temos outras denominações irmãs, mas não é o assunto para hoje. Voltemos aqui ao texto. Então, para discernirmos aqui, irmãos, já que eu disse a vocês que do capítulo 11 ao 14 não é tão fácil, para discernirmos o ensino de Paulo sobre a questão do véu aqui nesta noite, precisamos compreender, preste bastante atenção, precisamos compreender o contexto cultural daquele tempo. O contexto cultural em que o véu foi usado aqui em 1 Coríntios. Se a gente não escavacar esse contexto, se a gente não procurar esse contexto, a gente vai achar que hoje deveríamos também, as mulheres, estar usando o véu neste culto. E, quem sabe, seja uma mal interpretação da igreja Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã está usando véu. Talvez, eu acredito, olhando para as Escrituras, para o estudo de hoje, que com certeza seja uma mal interpretação. Uma outra coisa que eu fico pensando é por que usam véu no culto e por que não usam véu na rua? Por que só no culto? Mas vamos decorrer aqui sobre o assunto e vocês vão entender melhor. Então, primeira coisa que temos que entender é que para a gente entender isso aqui, a gente precisa ver o contexto. Uma das pregações, uma das coisas da pregação expositiva, da pregação bíblica, é que a Bíblia ela tem que ser lida, o texto bíblico, fazer uma exegese desse texto bíblico, tentar entender o contexto, olhar, quem sabe, para um capítulo anterior, um capítulo depois, quem sabe olhar para todo o livro e também nunca deixar de olhar para toda a Bíblia. Então, graças a Deus por isso. E eu não posso isolar somente um texto e dizer, não, aqui tem um véu, eu tenho que usar o véu. Não, eu tenho que analisar, senão eu posso chegar a uma mal interpretação. E, para compreender, é preciso compreender o contexto cultural. E tem um comentarista que diz assim, preste bastante atenção sobre o contexto cultural nesse tempo aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, onde as mulheres usavam véu. Diz o seguinte: nas terras orientais, o véu é o poder. Então, naquela terra ali, a pessoa que estava usando o véu significava um certo poder. Significava a honra e a dignidade da mulher. Então, aquela mulher que estivesse com véu significava poder, honra e dignidade. Com o véu na cabeça, ela podia ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Ela era como se alguém que não fosse vista. É sinal de péssimos modos, era sinal de péssimos modos ficar observando na rua uma mulher que estava usando véu, porque o véu era símbolo de poder, símbolo de honra, símbolo de dignidade. Então, olhar para uma mulher que estava com véu era saber que você já estava olhando para uma mulher que era casada. Era uma mulher que você não podia olhar. Era uma mulher que estava honrando o marido. Era símbolo disso, símbolo de poder, de honra, de dignidade. E vamos falar aqui, irmãos, que uma mulher na rua sem o véu era vista como uma prostituta. Esse era o contexto dessa época, que não é o de hoje. Então, o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Ela não era vista. É sinal de péssimos modos ficar observando na rua uma mulher que usava véu. Ela está só. As demais pessoas à sua volta lhe não existem, são inexistentes, como ela o é também para eles. Então, é como se aquela mulher não pudesse ser olhada, ela também não dava atenção a ninguém, né? E ninguém também poderia mexer com aquela mulher. Ela era suprema naquela multidão. Porém, e veja, um véu era tudo isso.
Sem o véu, veja só, porém, sem o véu, a mulher é algo nulo, que qualquer um podia insultar. Então, a mulher que fosse vista na rua sem o véu, era uma mulher que qualquer um poderia insultar. A autoridade e a dignidade de uma mulher ia embora quando ela se descobria do véu. Então, meus irmãos, isso é o que descreve alguém comentando sobre o contexto cultural daquela época, sobre o que representava o véu para aquelas mulheres naquela época. E Corinto era uma cidade grega. Na província grega, a manifestação religiosa mais popular que havia naquela província eram os cultos ou as regiões de mistério. E nessas religiões, todos os membros eram do sexo masculino. Olha quem participava do culto, do mistério, do culto de mistério, das religiões de mistério, eram os homens, somente os homens. As mulheres eram excluídas desses cultos de mistério. Essas religiões refletiam o distorcido conceito de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. Então, estamos num tempo onde as mulheres eram tão desprezadas de que elas não podiam fazer parte desses cultos. Elas eram consideradas inferiores aos homens, consideradas como pessoas que não precisavam de religião. Esse era o pano de fundo, ou seja, o contexto cultural da época que Paulo chegou aqui à igreja de Corinto. No entanto, meus irmãos, o que acontece é que Paulo chega com uma nova mensagem. Paulo chega com uma mensagem nova. Paulo chega com as boas novas do Evangelho que ele recebeu de Cristo. E a pregação de Paulo traz agora para as mulheres uma nova visão, uma nova perspectiva. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. Porque os homens desprezavam. Os homens, quem sabe, proibiam delas participarem do culto. E quem disse que Deus faz isso, né? Então, quando Paulo traz o verdadeiro evangelho, o evangelho que ele recebeu de Cristo, quando Paulo entrega esse evangelho, isso causa uma grande revolução, uma nova perspectiva, uma nova visão da mulher, não somente na igreja, mas também na sociedade. O cristianismo, meus irmãos, ele resgatou muitas coisas para o bem da humanidade. Isso faz parte da história também do congregacionalismo, que conseguiu resgatar muitas coisas também para o bem dos crentes aqui no Brasil. Coisas que os crentes não podiam, e o congregacionalismo tem em sua história vitórias nisso aí. Então a pregação de Paulo traz uma grande revolução. O cristianismo resgatou o valor e a dignidade da mulher. Ela não foi criada, como sabemos biblicamente, para ser inferior ao homem, nem ocupar lugar inferior a ele no plano da salvação. Paulo dá o seu testemunho em Gálatas 3, versículo 28. Paulo diz: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Ó, o que é que Paulo está dizendo em Gálatas? Nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja que grande diferença Paulo chega pregando no Evangelho. Todos somos um em Cristo Jesus. Todos somos um a respeito da salvação. Então o homem não é mais importante, nem a mulher é menos importante, pois aos olhos de Deus os dois estão no mesmo nível. Os dois têm o mesmo valor aos olhos de Deus.
Cristo morreu, meus irmãos, tanto para o homem como também para a mulher. A salvação é para o homem e também é para a mulher. Nessa mesma linha de pensamento, Paulo então vai falar no versículo 11. Olhe para a sua Bíblia. 1 Coríntios 11, versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, há uma igualdade de direitos. As mulheres cristãs de Corinto, porém, quando escutam esse evangelho, elas acabam fazendo também uma mal interpretação. Meus irmãos, há um grande problema que a gente sempre escuta e às vezes a gente fala. Não tem esse versículo, mas a gente tem um ditadozinho que a gente sempre diz: ou é 8 ou é 80. Não podemos, nas coisas de Deus, em muitas coisas, não podemos ficar no 8. Sabemos que o 8 é um extremo e não podemos ir para o 80, porque o 80 também seria um extremo. Então, vamos supor que esse pessoal aqui estava no contexto de número 8. E ao ouvir o verdadeiro evangelho, causa uma grande revolução, mas eles vão para o extremo do 80. É quando a gente diz: eita, nem é 8, quando não é 8 é 80. Pronto, chegaram ao extremo do 80 ao ouvir o evangelho. Então, as mulheres cristãs de Corinto, porém, saíram de um extremo, que foi do 8, onde eram desprezadas, para outro extremo, que é o 80, o feminismo. As mulheres da igreja de Corinto começaram um movimento de libertação da mulher, quebrando alguns paradigmas culturais, e com isso elas provocaram escândalo no culto. Sabe? Isso lembra muito o que a gente ouviu do capítulo 8 ao capítulo 10, que falou muito sobre a liberdade cristã, e que aprendemos a todo tempo que nós somos livres. Mas Paulo está sempre dizendo: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Olha, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo está sempre buscando um controle, um equilíbrio, mostrando que você que é crente, você tem sim sua liberdade em Cristo Jesus. Paulo não negou isso, mas Paulo disse que você não pode usar da sua liberdade para fazer um irmão tropeçar, para virar um escândalo para um irmão. Então, meus irmãos, isso lembra muito acerca da nossa liberdade. Então, as mulheres parece que querem gozar agora dessa liberdade e de uma maneira que vai causar escândalo. E elas não podem fazer isso. Paulo já havia ensinado do capítulo 8 ao versículo 10. Você é livre, Cristo Jesus. Mas quem disse que você pode tudo? Então as mulheres cristãs de Corinto queriam abolir o uso do véu no culto. Então, somos livres em Cristo, Cristo nos libertou, agora não somos mais presos, não estamos mais presos a alguma lei, a algum regime, estamos livres em Cristo Jesus, então nós podemos tudo, então vamos tirar esse véu. Não vamos usar mais esse véu. E é preciso lembrar do contexto. Estávamos num contexto que já foi dito, que uma mulher que usava véu, ela tinha poder, honra, dignidade. E a mulher que não usava véu, às vezes era até vista como uma prostituta. Não todos podiam insultar. Mas aí as mulheres cristãs querem ser diferentes. E essa diferença não é a diferença que glorifica a Deus, porque vai fazer um escândalo, quem sabe, na sociedade, vai fazer um escândalo, quem sabe, dentro do culto também. Então, meus irmãos, elas, porém, no afã de tomarem posse dessa liberdade, elas estão dizendo: olha, tiramos o véu, vamos tirar o véu. O véu que era o símbolo da submissão e da integridade da mulher. Elas decidem tirar o véu.
Porém, o que era o véu? Ele não era apenas uma peça da indumentária feminina. Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto pela cobertura da cabeça. A roupa dos homens e a roupa das mulheres, nesse tempo, eram muito parecidas. E tinha uma coisa que diferenciava: esse é homem e esse é mulher. Era o que? O véu. E elas estavam agora dizendo que ia tirar o quê? Tirar o véu. Então, o que distinguia a mulher dos homens era o véu. Toda mulher decente e honrada usava o véu. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair às ruas sem o véu. As profetisas pagãs do mundo greco-romano exerciam seu ofício com as cabeças descobertas e desgrenhadas. Esse comportamento, naturalmente, causava uma série de distração para os homens durante o culto, além de representar uma negação da submissão no Senhor que as mulheres casadas deviam ao marido. Então veja só esse parágrafo. Tirar o véu, esse comportamento, naturalmente, iria causar uma série de distração dos homens no culto. Os homens não iam conseguir, no culto, adorar a Deus como deveria adorar a Deus, louvar a Deus como deveria louvar a Deus. Porque, meus irmãos, em algum momento aqui vai ser dito que alguém disse aqui no comentário que uma mulher chegar no véu no culto, na igreja, no culto, sem o véu, nesses dias aqui, nesse contexto, é como hoje estamos aqui cultuando ao Senhor e chega uma mulher com roupas de banho para cultuar o Senhor aqui. Não dá. Vai gerar muitas distrações, vai provocar escândalos, e não é isso, não é essa adoração que Deus também está aguardando. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos. E esse estudo fala muito sobre isso. A maneira profunda de adorar a Deus, a maneira verdadeira de adorar a Deus, a maneira verdadeira de se comportar no culto, de estar na igreja, no culto. Meus irmãos, toda mulher decente e honrada, sim, esse comportamento naturalmente causava uma série de distração para os homens durante o culto, além de representar uma negação da submissão no Senhor que as mulheres casadas deviam ao marido. O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto: a honradez e modéstia da mulher e a submissão ao seu marido. A honra e a modéstia, o saber se vestir, né? E o respeito ao marido. Nesse sentido, o véu era símbolo da dignidade e da modéstia feminina. Apenas as prostitutas e as sacerdotisas cultuais dos cultos pagãos saíam a público sem véu ou participavam de um culto pagão sem véu. Quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua ou em uma cerimônia pagã, ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando a si mesma, dando motivo para que sua reputação fosse questionada. Agindo assim, ela também desonrava o seu marido. Uma mulher, como eu disse aqui nesta noite, uma mulher em Coríntio, participando do culto público sem véu, seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje no culto com trajes de banho. Você pode imaginar a reação? Isso provocaria escândalo e seria absolutamente inconveniente. Então, meus irmãos, a cabeça coberta da mulher é a sua autoridade para orar e adorar. Essa mulher, com o véu, ela tinha poder.
para orar e para adorar. Até porque sem um véu era uma desonra, quem sabe era considerado como uma prostituta, e como é que poderia adorar a Deus dessa forma? Então a cabeça coberta da mulher é sua autoridade para orar e adorar, ou seja, usar seus dons espirituais na igreja, desde que mostre estar submissa ao seu marido. Eu acho isso bem profundo. É uma coisa que esses dias eu dizia a alguns irmãos e comentava em casa. Minha espiritualidade, irmãos, ela é verdadeira. Ela não é hipócrita. Se eu viver ela de forma aqui bíblica, na igreja, e se em casa eu mostrar a mesma espiritualidade para com minha esposa. Se eu sou uma coisa aqui, um anjo, em casa eu sou um lobo devorador, minha espiritualidade é hipócrita, ela não é verdadeira, ela não existe, minha fé é morta, eu estou sendo hipócrita. Então assim, essa mulher também, ela tinha que chegar com seu véu, nesse contexto, para que ela pudesse ter autoridade para orar e para adorar. E ela podia fazer isso, exercer seus dons espirituais na igreja, desde que mostrasse essa submissão a seu marido. Isso era submissão. O que aconteceu com as mulheres de Corinto quando elas receberam as boas novas do Evangelho? Elas perceberam que em Cristo eram livres. Não estavam mais debaixo do jugo cultural da cidade de Corinto. A reação imediata, então, foi deixar o véu, abolir o véu, abaixar o véu. Paulo, porém, as exorta dizendo que se elas orassem e profetizassem sem o véu, desonrariam a própria cabeça e o cabeça da mulher. Paulo está dizendo que é o marido. Então Paulo trabalha 4 questões importantes aqui nessa parte que vamos ver hoje, para solucionar esse problema do comportamento das mulheres no culto público. Em primeiro lugar, do versículo 3 ao versículo 6, Paulo vai tratar da submissão. Observe a orientação do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, do versículo 3 ao versículo 6. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Essa questão aqui, como se tivesse rapada, o Dr. Russell Shedd vai dizer que isso aqui era tão verdadeiro, tão sério, que é como se, já que você não usa o véu, então você é uma prostituta. Então, ele diz aqui, sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se fosse o quê? Uma prostituta. É nessas palavras. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiasse ou rapasse, né? Se é vergonhoso ser vista como uma prostituta, que quem sabe você não é, então cumpre usar o véu. Calma, que eu estou dizendo aos irmãos que isso era no contexto de Coríntios. E é claro que vai trazer lições para nós. Mas não está dizendo que nós temos, vocês mulheres têm que usar o véu. Não está dizendo que vocês mulheres sem o véu seria o que foi dito aqui no contexto daquele tempo. Não está dizendo que vocês sem o véu estão desonrando o marido de vocês. Não. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã. E ele
nos mostra também uma ordem no reino de Deus. Veja que no versículo 3, ele mostra um padrão e mostra uma ordem no reino de Deus. Existe uma ordem, irmãos, no reino de Deus. Ele diz: Cristo, o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Então existe essa hierarquia. Primeiro Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. A submissão da mulher ao homem não é uma questão de superioridade do homem ou inferioridade da mulher. Outro dia eu postei isso no Facebook: a mulher seja submissa ao marido. Foi um monte de mensagem contra essa palavra, que é um texto bíblico, que é uma ordem de Deus, que é uma palavra de Deus. Agora, talvez eles não estejam entendendo o que seria submissão. E submissão, mais ou menos, uma das definições seria isso aqui: que a submissão da mulher ao homem não é uma questão de superioridade do homem ou inferioridade da mulher. Não quer dizer que o homem é superior e que a mulher é inferior. Nada disso. Esse argumento é tão falso quanto é falso o argumento de que Deus, como cabeça de Cristo, então Deus torna Cristo inferior a Deus. Né? Se o homem é a cabeça da mulher, se a interpretação é que então o homem é superior à mulher e a mulher é inferior ao homem, então Deus, sendo cabeça de Cristo, está dizendo que Deus é superior a Cristo e Cristo é inferior a Deus. E isso não é. Isso é falso. A superioridade do marido em relação à esposa não é maior do que a de Deus em relação a Cristo. Cristo não é inferior a Deus. Cristo é Deus, irmãos. Ele é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Porém, na economia da redenção, Cristo se submeteu ao Pai. É assim que funciona. Isso não é questão de inferioridade. Ele não deixou de hora nenhuma de ser Deus. Mas na economia da redenção, Cristo se submeteu ao Pai para vir ao mundo. Cristo se fez carne e morreu na cruz para nos resgatar dos pecados. A mulher não é então inferior ao marido. No entanto, na posição que Deus estabeleceu, a mulher está sujeita ao marido. Assim como Cristo se submeteu ao Pai, a Deus, a mulher deve se submeter ao marido, sendo ele o cabeça. E o termo grego original para a palavra aqui cabeça, em raras ocasiões, significa governante de uma comunidade. Em raras ocasiões. Então, transmite normalmente o sentido de fonte ou de origem, sendo usado em relação a nascente, como a nascente de um rio. Então, Deus é, portanto, a fonte de Cristo. O Filho é eternamente gerado do Pai. Cristo, como Criador, é a fonte. E nessa hora, Cristo, como Criador, é a fonte do homem. E o homem que cedeu uma das suas costelas é a fonte da mulher. É isso que ele está dizendo. Veja o versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então Deus coloca nessa hierarquia, nessa ordem: Deus, Cristo, homem e mulher. E as mulheres, ela tem sim espaço na igreja, porque temos algumas igrejas, irmãos, por aí, que não dá espaço nenhuma à mulher. Mulher não pode vir orar, como viu a irmã Cristiana aqui, nessas igrejas. Às vezes não pode fazer departamento, não pode assumir nenhum cargo na igreja. Não. Eu diria que ir ao 80, ir ao extremo, seria consagrar a mulher pastora. Mas o texto não impede da mulher orar, se ela é submissa ao marido, se ela tem uma verdadeira espiritualidade,
se ela tem dado um bom testemunho, não impede dela orar, não impede dela pregar. Agora, o que não dá autoridade é de consagrar a mulher a pastora. Alguém já disse que se na sua igreja tem uma pastora, então está faltando na sua igreja um pastor. Sua igreja não tem pastor. Então, meus amados, a mulher tem espaço na igreja. Paulo fala que a mulher orava e profetizava na igreja no versículo 5. Elas exerciam um ministério de oração e de palavra na igreja. Mas essa prática deveria ser exercida reconhecendo a dignidade dela e a sujeição ao seu marido. Você tem sido, tem respeitado o seu marido, tem dado um bom testemunho, então você pode exercer seus dons espirituais. E nesse tempo aqui, uma forma de representar essa honra, esse poder, essa autoridade, era colocando o véu sobre a cabeça. Por isso, eles deveriam usar o véu como símbolo de submissão. O véu era uma questão de segurança para a mulher. Protegia sua reputação e protegia também seu casamento. Quando uma mulher saía às ruas com o véu, demonstrava que tinha compromisso com a honra e com o marido. O uso do véu era proteção e escudo para a mulher. Ela caminhava firme e segura diante da multidão, porque mexer com essa mulher era arriscado. Ela estava protegida pelo véu. Porém, se uma mulher saísse à rua sem o véu, ela se tornava totalmente vulnerável, com a sua honra comprometida. Paulo então orienta as mulheres dentro desse contexto cultural a usar o véu também na igreja. É aquilo que ele diz: não use do seu conhecimento para ferir o irmão, para achar que está dando glória a Deus, glorificando a Deus, se está ferindo o irmão. Nós não glorificamos a Deus se estamos ferindo o irmão, por causa do nosso conhecimento. É onde ele vai dizer que não é o conhecimento que deve reger a nossa liberdade, mas é o amor. O conhecimento seguido do amor. Então, irmãos, Paulo orienta as mulheres dentro desse contexto cultural. Seria causar um escândalo tirar esse véu nessa cultura, nesse tempo. Seria um escândalo, mesmo se elas estivessem livres, mesmo se elas entendessem que agora a questão do véu, quem sabe elas poderiam ver apenas como um fator externo. É como às vezes hoje a pessoa diz: eu acho que ela é crente, que eu estou vendo ela de saia. Isso é uma questão externa. Eu acho que ela é crente, estou vendo ela de vestido. Isso é uma questão externa. E o Senhor começa a trabalhar conosco de modo interno, lá dentro, para depois a gente, de modo externo, mostrar quem de fato somos, né? E quem sabe elas perceberam que o véu então era algo que seria externo, que aconteceu algo que libertou elas, que preencheu o vazio delas, que agora perdoou o pecado delas, e que a honra não estaria naquele pano, o respeito não estaria naquele pano. Então elas queriam tirar, mas elas estavam numa cultura que, se fizesse isso, poderia provocar escândalo, poderia provocar desonra. Isso não ia ser bom no culto. Então, irmãos, Paulo orienta elas a usar também o véu na igreja. Elas não deviam dar motivo para as pessoas suspeitarem da sua honra ou da sua submissão ao marido. Ao cobrir a cabeça, a mulher assegurava o seu lugar de dignidade e subordinação ao marido. Por isso, Paulo recomendou o uso do véu para a mulher no culto público. Isso nos ensina uma coisa bem importante, que devemos ser sensíveis à cultura em que vivemos para não criarmos obstáculo ao Evangelho. Paulo já disse isso. Entre o capítulo 8 e o capítulo 10,
ele resolve não receber o seu salário, que era um direito dele, porque naquele contexto, receber o seu salário, que era direito dele, poderia causar um obstáculo para ganhar outras pessoas. Então, ganhar outras pessoas seria mais importante do que ele ter os seus direitos do seu salário, do seu próprio salário, que ele era digno do seu salário. Assim como outros eram mantidos, ele também poderia ser mantido. Mas a causa é que estava em jogo o reino de Deus. Estava... se ele podia criar um obstáculo, então não posso criar um obstáculo. O reino de Deus está acima de todas as coisas. Servir ao Senhor está acima de todas as coisas. Então Paulo abre mão. E Paulo está ensinando isso a essas pessoas. Continue aqui, nesse contexto aqui de Coríntio, continue usando aqui o véu, porque se vocês não usar, vai causar escândalo. Então isso mostra que a gente deve ser sensíveis à cultura em que vivemos para não criarmos obstáculo ao Evangelho. E isso me lembra um vídeo que eu vi essa semana. Eu não sei se era um crente, se era um missionário, mas ele está em algum país muito pobre mesmo, que as casas feitas de varas, de barros, e ele mostrou um colchão bem fininho, talvez na finura da tampa dessa mesa aqui, ó, o colchão. E ele disse que alguns missionários que estavam indo para aquele país estavam todos dormindo nas pousadas. Com certeza, na visão dele, esses missionários que estavam nas pousadas, ele vai dizer no vídeo que eles estão apenas fazendo turismo. Isso não é evangelismo. Eles tinham que dormir junto com esse povo, usando esse mesmo colchão, aceitando a cultura, se envolvendo na cultura daquele povo. Então o véu é um símbolo. Ele fala da necessidade da prática da decência no culto divino, transportando para a nossa cultura esse costume. Preste bastante atenção, que agora está transportando essa cultura para hoje, transportando para a nossa cultura esse costume. Paulo mostraria às mulheres de hoje a necessidade de elas se trajarem com decência para irem ao culto público. Veja que coisa interessante. Paulo está dizendo: se vista bem quando você for para o culto. Você que é homem, se vista como homem. Você que é mulher, se vista como mulher. E cubra bem suas partes. Trazendo para a cultura de hoje, Paulo estaria dizendo isso. Traje-se com decência, para que vocês não venham distrair os homens, para que você não venha chamar atenção para você, para que você não venha ser um tropeço, uma pedra de tropeço para alguém, para que tenha decência, para que tenha modéstia, para que tenha reverência. Você está na casa do Senhor, você está na igreja. Eu fico pensando, esse dia eu acho que eu conversava isso com o irmão Helquilson, mas é de admirar mesmo. A gente quando vai, se a gente for num fórum, a gente pega uma roupa bem decente, bem composta. E é interessante que se você é homem e chegar na porta de bermuda, não vai mandar você voltar. O cabo volta para botar o calço. E a pessoa vai no fórum, participa de audiência, se é homem está bem vestido, se é mulher está bem vestido. Se tiver sentado numa cadeira, às vezes está com sede, mas não se levanta porque está dentro do juiz. Se tiver um banheiro, quer ir no banheiro lá, aguenta um pouquinho, deixa o xixi para depois porque está dentro do juiz. E esse juiz é da terra. Mas quando chega na igreja, eu fico imaginando, irmãos. Eu estava imaginando o Sermão do Monte. Diz que Jesus vai para o Sermão do Monte, se assenta, como que se assentasse, começa a ensinar os seus discípulos. No final do Sermão do Monte, diz que ele ensinou com tanto poder, com tanta autoridade, que as pessoas disseram que ele não ensinava como os escribas e os fariseus, ensinava com grande poder e com grande autoridade. Sem falar que durante os milagres, durante alguns ensinos, muitos também ficaram admirados. Eu fico pensando, será que aquelas pessoas
que o texto diz que o próprio Cristo se assentou para ensinar, será que aquelas pessoas ficavam andando? Eu vou aqui, viu, Jesus, tomar um copo d'água. Eu vou aqui, viu, Jesus, no banheiro. Será que essas pessoas também estavam com roupas que causavam escândalos? É de pensar sobre isso, irmãos. Porque no culto, o Senhor está como que está sentado aqui conversando conosco. Quando estamos pregando a palavra de Deus, meu irmão, quando estamos pregando a palavra de Deus, se for a palavra de Deus, meus irmãos, quem está falando é Deus. E a Bíblia diz que Ele está no nosso meio. A Bíblia diz que Jesus está passeando no nosso meio. A Bíblia diz que Ele está dentro de nós. E aqui estamos adorando a Ele e cultuando a Ele. E daqui a pouco vai falar que até os anjos estão aqui nessa noite presentes. E como é? Paulo vai dizer que as mulheres deveriam usar o véu com respeito aos anjos que estavam presentes. Meus irmãos, se a gente tem que ter respeito aos anjos, se a gente se comporta na terra, num fórum, diante de um juiz, se a gente aqui nesta noite sabe que os anjos estão presentes, nos ajudando na adoração e aprendendo da palavra do Senhor, é isso que diz a Bíblia, e é interessante saber disso. Se os anjos estão aqui, por causa dele, deve ter respeito. Imagina ao nosso Senhor que está aqui. Então, eu tenho conversado um pouco com o irmão Elvio sobre isso, e eu tenho também refletido um pouco sobre isso. Eu tenho conversado com o Edivânio um pouco sobre isso. Como temos nos comportado no culto? Eu lembro que uma vez o pastor, antes de eu pregar, a gente estava naquele local ali do centro. E quando ele foi iniciar a pregação, ele disse: olha, vou pedir uma coisa a vocês. Por favor, durante a pregação, evitem ir ao banheiro, evitem tomar água. Irmãos, eu sei que pode ter alguém aqui com problema de bexiga, não sei se é assim que fala, né? Quem é da saúde pode saber mais do que eu. Há pessoas que às vezes precisam ir muito ao banheiro, a gente precisa entender essas pessoas e não proibi-las de ir ao banheiro, né? Pessoas que, quem sabe, vai se levantar para tomar um copo com água porque precisa tomar um remédio, tem um horário, não vejo problema nenhum. Mas tem pessoas que não se vestem bem para vir ao culto. Tem pessoas que sentam e passam o culto conversando com o colega do lado. Tem pessoas que sentam no culto e passam o culto mexendo no celular. Tem pessoas que chegam na igreja, às vezes já começou o culto, aí ainda vai às vezes de cadeira em cadeira abraçar os irmãos. Não estou impedindo abraçar os irmãos, mas será que não está faltando entender que Deus está falando e que você veio para aqui não para receber, mas para dar a Deus o seu melhor, para dar um culto a Deus, e que Deus quer falar com você, Deus está falando com você. Você não tem reverência a Deus, você vai ter reverência a quem? E é uma hipocrisia quando eu tenho uma reverência a um juiz e não estou tendo uma reverência a Deus, minha fé também. Isso está sendo uma hipocrisia. Então o véu é um símbolo, e transportando isso para os nossos dias, Paulo estaria dizendo: olha, a maneira da mulher apresentar-se no culto deve trajar-se bem, de modo que não crie escândalo, de modo que não traga desconforto para alguém, para os membros da igreja. Então, a primeira coisa que Paulo trata aqui é a respeito da submissão. Segundo lugar, do versículo 7 ao versículo 10, é a questão da glória. Depois de falar sobre a questão da submissão, Paulo fala sobre o homem como glória de Deus e a mulher como glória do marido. E ele usa 3 argumentos para provar que o homem é glória de Deus e a mulher é glória do marido. O primeiro argumento é o da origem, no versículo 8. A origem. Qual é a origem da mulher? Ele diz: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Ele fala da origem.
da fonte, de onde você veio. Segundo argumento é o da fidelidade. Ele diz no versículo 9, ele vai dizer, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa de quem? Do homem. Terceiro argumento está no versículo 10. Ele diz, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. A mulher no culto deve estar com véu, mostrando honra, submissão ao marido, com o pé das Escrituras, e por causa dos anjos que estão presentes. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Ao cobrir a sua cabeça, a mulher assegura, meus irmãos, o próprio lugar de dignidade e autoridade. Ao mesmo tempo, ela reconhece a sua subordinação. Outro comentarista, comentando sobre isso, ele diz, em Cristo a mulher recebeu posição igual à do homem. Ela podia orar ou profetizar nas reuniões da igreja. E o seu véu era um sinal dessa nova autoridade. Um outro comentarista, ele diz, o véu representa a autoridade dada à mulher sobre a nova dispensação para fazer coisas que antes não lhe eram permitidas. E a pergunta que poderíamos perguntar também é o que os anjos têm a ver com o uso do véu na igreja por parte das mulheres? A primeira, meus irmãos, tem duas razões. A primeira é que quando estamos reunidos em culto público, os anjos estão reunidos conosco. Isso é indiscutível. Os anjos estão reunidos conosco. Os anjos, eles estão reunidos para aprender com a igreja. Segundo Efésios 3, versículo 10. A igreja está ensinando os anjos a multiforme sabedoria de Deus. Paulo então mostra a necessidade das mulheres reconhecerem a sua submissão ao seu marido no culto público, usando o véu, sobretudo em face da presença dos anjos. Os anjos não apenas estão presentes nos nossos cultos, mas eles estão aprendendo conosco e cobrem o rosto. A Bíblia diz que os anjos, quando estão adorando a Deus, cobrem o rosto. Meus irmãos, se os anjos, quando vai adorar a Deus, cobrem o rosto para reconhecer a majestade e a santidade de Deus, da mesma forma as mulheres devem cobrir o rosto com o véu por causa da autoridade que Deus tem sobre o homem e por causa da sujeição que elas têm a seu marido. Terceiro lugar, estou tentando adiantar aqui porque chegamos ao horário. Terceiro lugar, Paulo fala de uma interdependência, versículo 11 e 12. Ele diz o seguinte: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Se a mulher veio do homem, por ter Deus criado a mulher, a partir da costela do homem, e o homem é nascido da mulher, veja, então eles são interdependentes. O homem é a causa inicial da mulher, ela também é a sua causa instrumental, porque é dela que também veio o homem. Mas a Bíblia diz que ambos devem sua origem a quem? A Deus. No Senhor não há superioridade do homem nem inferioridade da mulher. Ambos são um e ambos são interdependentes. Não existe nenhuma chance de um querer se sobressair em detrimento do outro. Homem e mulher têm sua origem um no outro e ambos devem sua existência a Deus. Ele diz lá no final do versículo 12: e tudo vem de Deus. Versículo, quarto lugar e último, Paulo vai falar sobre a natureza. O apóstolo Paulo escreve, versículo 13 ao 16: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Meus irmãos, Deus fez o homem e a mulher diferentes um do outro, isso é verdade. Seu vestuário também deve ser diferente.
O papel do homem é diferente também do papel da mulher. O homem deve ser verdadeiramente masculino. Veja o que é que o texto está querendo nos dizer. E a mulher verdadeiramente feminina, pois eles foram criados diferentes. Têm características físicas, mentais e emocionais diferentes. Eles exercem no casamento também papéis diferentes e devem se vestir de forma diferente. Paulo diz que a apresentação do homem precisa ser diferente da apresentação da mulher. Essa diferença deve se manifestar na maneira de se vestir e também no comprimento do cabelo. Portanto, homem e mulher devem viver essa diferença tanto no seu aspecto físico, sexual, quanto no vestuário e corte de cabelo. A cultura moderna, ocidental, está tentando de todas as maneiras acabar com essa diferença entre homem e mulher. Fala-se hoje na moda unissex. Compra-se roupa que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Os homens querem imitar as mulheres nos adereços, no tamanho do cabelo, na forma de se vestir e na maneira de se comportar. Eu lembro aqui de um caso de um homem que ele não, é claro que um homem que se comporta como homem e tem dado testemunho de homem. Eu lembro que por engano ele entrou num banheiro de mulher. E quando ele saiu, eu disse: olha, você entrou no banheiro de mulher. E ele disse, e aí ele tentou se justificar porque realmente se enganou. Quem de nós não pode ir? Quem não pode acontecer isso? Por que de nós não pode acontecer? Eu faço questão, eu tenho o maior medo quando eu vou no banheiro. Eu faço questão de procurar ou as palavras, né, masculinas, ou o desenho. E às vezes eu observo bem direitinho o desenho, porque às vezes os desenhos também até confundem. Não tem desenho que é muito claro, não. Às vezes está um pouquinho igual um desenho com o outro. Mas o que eu percebo é que, no meu caso, por exemplo, se isso acontecer comigo, eu saio com muita vergonha. Com muita vergonha de ter entrado no banheiro de uma mulher. Se isso acontecer comigo, e eu acredito que com qualquer homem que seja homem. Mas a gente está numa cultura moderna, onde entrar no banheiro de uma mulher, um homem entrar no banheiro de uma mulher, como diz que é uma mulher, que se sente mulher, é como se fosse um troféu para ele. Estamos nessa cultura. Sobre a cultura da moda unissex, eu lembrei muito do Mercado Livre. Não sei se vocês têm observado, mas esse dia eu estava procurando, por exemplo, um tênis para João, e a maioria das coisas que você vai procurar agora na internet, tênis, roupa, você encontra muita coisa unissex. Muita coisa. Tem muito tênis que agora você pode comprar, que é tênis para homem, é uso de homem e uso de mulher. É unissex. Então a sociedade tem gastado todas as suas forças para viver isso. Todavia, irmãos, esse não é o princípio de Deus. O propósito de Deus é que o homem seja diferente da mulher em todos os aspectos. O Criador não fez um ser androgênico. O Criador fez o homem e mulher, onde Gênesis ele fez macho e fêmea. O plano de Deus é que homens e mulheres tenham papéis diferentes. E aqui agora eu também chamo a atenção dos irmãos, embora complementares. São diferentes, mas o papel do homem com o papel da mulher acaba se completando. Mas são diferentes, e o homem seja homem e a mulher seja mulher. Se Paulo tivesse, e aqui eu finalizo, preste atenção sobre a resposta se você tem que usar véu ou não. Se Paulo tivesse de ensinar esse princípio a uma de nossas igrejas no Ocidente, ele não diria às mulheres que usasse véu na igreja. Ele não diria a vocês que tem que usar véu. Usar véu é uma interpretação, com certeza,
errada, fora do contexto bíblico, uma interpretação muito errada. E essa semana uma irmã comentava comigo que um dia foi convidada para ir para a Congregação Cristã do Brasil, visitar lá. Mas interessante é que ela só podia ir se usasse véu. É uma interpretação errada. Eu fico pensando, diante de tudo que a gente ouviu, se é para usar véu no templo, então eles teriam que usar véu também na sociedade, na rua, em casa, no trabalho. Porque vê-la sem o véu, porque elas têm que estar com o véu no culto, e porque fora do culto, em outros lugares que tudo vai ser um culto a Deus, a mulher pode estar sem o véu. Então é contraditório. E se Paulo fosse nos orientar hoje, ele diria, não diria às mulheres, ele não diria às mulheres que usassem véu na igreja. O véu não faz parte da nossa cultura. Lembra que eu falei de uma cultura anterior? O véu não faz parte da nossa cultura e temos que ser sensíveis à cultura. O William Barclay chega a dizer que o uso do véu tem um significado puramente local e transitório, ou seja, era daquele local. O contexto. Porém, e aqui vem o porém, existe nesse ensinamento princípio bíblico. E esse princípio bíblico permanece, porque a palavra de Deus permanece. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos e precisam vestir-se com modéstia e com pureza. Isso em qualquer lugar. No culto, em casa, na empresa, onde você for. Se vista com modéstia, se vista com pureza, seja submissa ao seu marido. E isso, para mostrar isso, não precisa usar o véu. Mas o princípio existe, é bíblico, e incline seus ouvidos para a palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo pequenas coisas, porque algumas já falei. A submissão, irmãos, a mulher tem que ser submissa ao marido. Como eu disse a vocês, temos que olhar para todas as escrituras. E quando a gente vai olhar para Efésios, Paulo também vai dizer em Efésios, o mesmo que falou em Coríntios, vai dizer que a submissão é no Senhor. Então, quando você é submissa ao seu marido, e essa submissão não é ao Senhor, ou seja, desonra ao Senhor, isso não é submissão bíblica. Isso é uma submissão que você está criando, pensando talvez seja bíblica, talvez com um pensamento de piedade, de fidelidade, mas isso não é submissão. Se for para desonrar a Deus e o homem, escolha honrar a Deus e desonrar o homem. Então, a submissão da mulher ao marido, ela deve ser feita no Senhor. Se não é no Senhor, então se submeta ao Senhor e não ao seu marido. Fala-se uma história de uma mulher, e aqui já passou uma irmã que tem uma história parecida. Ela hoje não está mais aqui conosco. Está viva, mas já se mudou, não está aqui mais conosco. Uma história muito parecida. E não é a história dela que eu estou contando, é de outra. Conta-se uma história que uma mulher se converteu. E o marido disse: você não vai para a igreja. E se você for para a igreja, eu lhe dou uma facada. E essa mulher continuou firme, indo para a igreja. Porque essa submissão ao marido de não ir para a igreja seria uma desobediência a Deus, que era de ir à igreja. Não, mas eu sou casada, eu quero honrar meu marido. Não. Biblicamente, a primeira obediência é a Deus. E aí, essa mulher confiou. Ela honrou a Deus. Confiou. E teve um dia que essa mulher levou uma facada mesmo. E ela sobreviveu, suportou,
continuou morando com o marido e continuou indo para a igreja. E teve um dia que ela estava mais ou menos como a Edivânia está ali na última cadeira sentada. E o pastor pregou, e quando terminou a pregação, o pastor perguntou: quem quer entregar a vida a Jesus? Aquela mulher disse que viu quando um homem passou no meio do corredor e veio até a frente. E esse homem era o marido dela. Entregou a vida a Jesus. Essa é a submissão, irmãos, que honra a Deus e que Deus vai honrar. É difícil. Não estou dizendo que você, como mulher, deve aceitar um marido que bate em você. Não estou dizendo que você, como mulher, deve aceitar um marido que está lhe ameaçando. Nada disso. Mas busque sabedoria e seja submissa ao seu marido. Não como inferioridade, mas como auxiliador idôneo, que complementa, que completa. E que nessa submissão não desonra a Deus. Importa obedecer a quem? A Deus. Uma outra coisa é sobre a verdadeira adoração. Eu falei um pouco sobre se comportar no culto. E eu citei sobre irmãos que muitas vezes se levantam para tomar água, irmãos que durante o culto muitas vezes se levantam para ir no banheiro, irmãos que muitas vezes está acontecendo o culto e está andando na igreja, abraçando os irmãos, conversando com os irmãos, irmãos que mexem no celular, irmãos que ficam o tempo todo conversando com o irmão do lado. Achei interessante no culto do aniversário do Bessa. Quem foi para lá, não sei se observou, mas antes de começar o culto apareceu uma mensagem na tela. Eu acho que era Deus que estava do meu lado. Foi Deus? Estava perto de mim? Apareceu uma mensagem na tela e a mensagem era: silencie o seu celular. Porque você precisa cultuar a Deus. É momento de cultuar a Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Se você é filho de Deus, se você quer seguir a Deus, se você quer adorar a Deus, precisa ser assim. Tem um vídeo que eu mandei para uma irmã essa semana, e eu não vou citar nomes, mas eu achei bem interessante o vídeo. E às vezes acontece, quem sabe com você. Não estou dizendo que acontece, mas quem sabe acontece. Chega uma senhora de idade, que é mãe do rapaz, e diz: você não vai para a igreja, você não vai para o culto? Aí o rapaz disse: quem é que dirige hoje? Aí a mulher disse: quem vai dirigir o culto hoje é Tiago. Aí ele disse: eu não gosto do Tiago, eu não vou para o culto, eu não gosto do Tiago. Aí ela disse: você também não vai entrar no céu, porque o Tiago vai entrar no céu. Dá para entender os princípios bíblicos, a forma profunda como Deus está nos ensinando? Eu vinha conversando também com as crianças. As crianças entraram no carro, uma começa a cochichar da outra. São crianças que não são crentes e que a gente está aos poucos orando e discipulando, mas começa a cochichar, e eu para com isso, e Milena daqui para com isso. Aí vem um cochicho, aí vem uma reclamação, aí a gente descobre que entre elas tem 2 ou 3 intrigadas, que teve briga delas na escola. Aqui não, graças a Deus, mas os problemas parece que é tudo na escola. Aí eu vinha pensando, né? Durante o caminho eu vinha meditando, pensando. Quando chegaram aqui ontem para ensaiar, sentaram, fecharam os olhos e foram orar com a professora. Depois ensaiaram o louvor, depois entraram no carro e começaram a subir. E quando a gente estava subindo, eu perguntei a elas: quando a gente fecha nossos olhos, eu acredito que a gente quer adorar a Deus, a gente quer conversar com Deus. Quando a gente louva, eu acredito que a gente quer que o louvor chegue em suas narinas como um cheiro suave. Eu acredito que o que a gente mais quer é que Deus nos responda, e que Deus se agrade do nosso louvor, das nossas palavras, dos nossos feitos, das nossas ações. Irmãos, temos um Deus que diz que se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, temos um Deus que diz que você ainda está nas trevas e que você é mentiroso. Temos um Deus que pede para a gente amar os inimigos. Temos um Deus que pede para quando a gente vir aqui na frente entregar nosso dízimo nas nossas ofertas, verificar se estamos com algum mal, algum ódio contra nosso irmão,
voltar, pedir perdão ao irmão e depois do perdão, deixa ali sua oferta. Eu acho interessante que o texto tem até o cuidado de você não querer se aproveitar da palavra e dizer, não vou entregar meu dízimo não, porque eu estou com raiva de alguém. Eu acho engraçado que o texto diz assim, a pessoa que vem à frente, o texto diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa aí teu dízimo, deixa aí tua oferta. Então, não é para voltar com ela, não é para levar para casa não. Aí volta, peça perdão ao seu irmão, volte e entregue o seu dízimo e sua oferta. Temos um Deus que nos cobra isso, irmãos. Que nos cobra uma adoração que seja em espírito e em verdade. E eu conversando com as crianças, eu pensava, como é que eu estou intrigado com um coleguinha do lado, eu estou fuxicando do outro coleguinha, aí eu chego na igreja, fecho os olhos e acho que estou na presença do Senhor, acho que estou conversando, acho que o Senhor está me ouvindo, acho que o Senhor vai me responder, acho que o Senhor está se agradando de mim, acho que eu vou morar no céu. Está tudo errado. Está tudo errado. É aquilo que eu disse no início. Um pastor na igreja e um lobo devorador com a esposa em casa. Eu vou ser reprovado, irmão, durante o caminho, eu vou ser desqualificado. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos traga grandes ensinamentos nessa noite. Parece ser um texto difícil, parece ser um texto que não tem nada a ver com a gente, mas traz profundas lições. Profundas lições. Como temos nos comportado no culto? Como tem sido nosso culto ao Senhor? E como temos nos comportado quando saímos daqui? Vamos orar? Pai, bondoso Deus, o Senhor que é santo, espera de nós que sejamos santos. A tua palavra diz, sede santos como eu sou santo. Paulo também diz que nós imitasse ele porque ele é um imitador de Cristo. Então nós precisamos ser também imitadores de Cristo. O Senhor nos ajuda, Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, que quer de nós santidade, que está trabalhando em nós. É claro, Senhor, que pecamos, podemos ter um momento de contrição, como tivemos nessa noite, como a irmã Cristiana orou, pedindo perdão. Sim, Senhor, graças a Deus que a tua palavra nos mostra que se cairmos, se pecarmos e nos confessarmos, Senhor, temos um advogado justo e fiel. Mas, ó Senhor, o Senhor nos convida para nos arrependermos, o Senhor nos convida para nos transformar, e o Senhor vai nos transformando, como o apóstolo Paulo disse, não que eu cheguei à perfeição, mas estou caminhando para a perfeição. Então, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, e continua dia após dia nos corrigindo, falando conosco, para que a gente venha ser encontrado como varões aprovados. A gente venha ser encontrado pelo Senhor como filhos do Senhor. A gente venha ser visto pelo mundo como filhos do Senhor. A gente venha ser visto pelo Senhor como pessoas que de fato, homens e mulheres que adoram o Senhor, em espírito e verdade, que não vivem sem uma aparência externa de um véu ou de uma veste, mas que aconteceu algo tão profundo, Senhor, que nos rasgou por dentro, que tirou um coração de pedra, que nos deu um coração de carne, e que temos uma palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo da nossa alma, que mexe conosco, que nos confronta, que nos transforma, que nos faz ser novas criaturas ao Senhor. E o Senhor é um Criador perfeito, o Senhor é aquele, Senhor, que nos faz... que éramos nascidos da carne, que viemos do Senhor, mas agora somos nascidos do alto, novas criaturas, tudo se fez novo. Então nos ajuda, Senhor, no nosso proceder. Às vezes temos dificuldades até em ouvir a tua palavra, temos dificuldades em vir para o culto, às vezes preferimos outras agendas, às vezes, Senhor, temos dificuldades até porque fulano vai dirigir, ou porque fulano vai pregar. Senhor, estamos no culto, Senhor, procurando isso, procurando aquilo, esquecemos o que de fato viemos fazer aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós, recebe nosso louvor, nossa adoração, Senhor, que antes de darmos honra aos homens, viemos honrar o Senhor. Nos ajuda, Senhor,
ser conosco, ser com o teu povo, ser com a tua igreja, nos dá uma boa noite de sono, uma semana abençoada, Senhor, e que o pão de hoje tenha nos alimentado hoje, Senhor, e eu falo do pão, a tua palavra, não é o pão que o homem faz, é o pão que desce do céu. A tua palavra está revelada nas tuas escrituras, que podemos passar até a semana toda meditando, Senhor, teu Espírito Santo falando conosco, mas o pão, Senhor, que exige de nós que amanhã estejamos de novo buscando esse pão, Senhor. Assim como o pão daquele dia do maná não poderia ser guardado para o outro dia. Ó Senhor, assim como eu li uma meditação essa semana, Senhor, que o pão de hoje é para hoje. E o pão de amanhã, Senhor, é para amanhã. Amanhã eu tenho que te buscar mais uma vez. Amanhã eu tenho que me prostrar mais uma vez. Amanhã eu tenho que orar mais uma vez, para que eu não perca, para o inimigo, para que o inimigo não prevaleça. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda a permanecer no caminho do Senhor e te agradando em tudo, ó Senhor. Porque meu coração muitas vezes não quer, como o coração dos nossos irmãos, sabemos como é nosso coração. O Senhor falou, Senhor, que os males vêm do coração. Então, Senhor, que venhamos vencer, Senhor, a força da carne, a carnalidade. Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha fortalecer o nosso, e nosso espírito venha estar cheio do Senhor, para que possamos dizer não, Senhor, aos desejos da carne, não, Senhor, à cultura do mundo, à modernidade do mundo, ó Senhor, mas sempre firme na Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que foi escrita há tantos anos atrás e que é viva hoje, ó Senhor, que permanece. A Tua palavra diz que tudo passará, mas a Tua palavra permanecerá. Ajuda nossos irmãos em cada desafio, em cada missão, em cada convite, a abandonar seus pecados. Ajuda nossos irmãos, ajuda a Tua igreja. Te oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.